Nova página, repetindo só o terzetto iniziale. Questi organi del mondo così vanno, come tu vedi ormai, di grado in grado, che di su prendono e di sotto fanno. Haroldo, estes órgãos do mundo vão rodando por gradações que vês distribuídas, o de cima ao de baixo influenciando. Aqui não há problema. Continuando. Riguarda bene ormai, sì com'io vado per questo loco al vero che desiri, sì che poi sappi sol tenerlo guado. Medita disso, a explicação. Medita a propósito de quanto ouviste relativamente à verdade, que almejas conhecer, a fim de que, uma vez deixado só, saibas orientar-te para ela. Riguarda bene ormai, sì come io vado per questo loco al vero che desiri, sì che poi sappi sol tenerlo guado. O Haroldo, repara bem nas etapas já vencidas, pois te conduz ao vero, teu anelo. Depois, basta seguir trilhas batidas. Lo moto e la virtù dei santi giri, come dal fabbro l'arte del martello, come dai beati motor convien che spiri, e il ciel cui tanti lumi fanno bello, della mente profonda che su lui volve, prende l'imagem e fassene suggello. Explicação. Sobre o movimento e a ação destes céus, atua o princípio do ferreiro e de seu martelo, a impulsionar os santos motores. O céu, tornado formoso pela presença de tantos lumes, daquela mente prodigiosa, que o mantém no espaço, toma a imagem e dela faz seu próprio selo. Eu vou repetir o italiano e passar para o Haroldo. Lo moto e la virtù dei santi giri come dal fabbro l'arte del martello, dai beati motor convien che spiri, e il cielo, cui tanti lumi fanno bello, della mente profonda che lui volve, prende l'imagem e fassene suggello. Haroldo. Como o fabbro é o agente do martelo, o motor das esferas tem a pura inspiração beatífica a movê-lo. E o céu, todo de luz que assim fulgura, da mente profundíssima que o impele, copia a imagem, grava a assinatura. Essa é solução maravilhosa, não é? Prende l'imagem e faça-ne suggello. Copia a imagem e grava a assinatura. Outra vez, o sentido mantido, né? Embora o léxico mude. Continuando, o italiano. E come l'alma dentro a vostra polve, per differenti membra e conformate a diverse potenze si risolve, così l'intelligenza sua bontate, moltiplicata per le stelle spiega, girando sé sovra sua unitate. Explicação. E qual alma que, vestindo a poeira do corpo humano, atuando por diferentes membros, impele-os a cumprirem missões bem diferentes, assim também a inteligência criadora e motriz das estrelas, em todos os astros, infunde a sua bondade, permanecendo embora imutável
em sua unidade. Repito o italiano e vou para o Haroldo. E come l'alma dentro a vostra polve per differenti membra e conformate a differenti potenze si risolve, così l'intelligenza sua bontate, moltiplicata per le stelle, spiega, girandosi sovra sua unidade. E tal como no corpo, sob a pele, resolve-se a alma na diversidade de órgãos e potências, quais há nele, aquela inteligência, sua bondade por estrelas sem conta dissemina, sobranceira a girar-se na unidade. Original. Virtude diversa fa diversa lega, col prezioso corpo ch'ella avviva, nel qual, sì come vita in voi, si lega. Haroldo. Varia virtude, varia se combina ao precioso corpo que ela aviva, como ao vivente a vida, a qual se afina. Virtudes diversas, diz o Hernani Donato, unem-se de forma diversa ao corpo único, rutilando qual alegria a extravasar, por ela esperta. Daí resulta que uma luz é diferente de outra luz, não por efeito de ser corpo mais denso ou mais rarefeito. O princípio divino é que reproduz conforme a bondade distribuída, em cada caso, o que é claro e o que é turvo. Então, eu vou ler agora o texto em italiano. Repetindo. Virtude diversa fa diversa lega, col prezioso corpo che ella viva, nel qual, sì come vita in voi, si lega. Per la natura lieta, onde deriva la virtù mista, per lo corpo luce, come letizia per pupilla viva. Da essa vien ciò che da luce a luce par differente, e non dà senso e raro. Essa è il formal principio che produce, conforme a sua bontà, lo turbo e il chiaro. Agora a leitura do Haroldo. Va repetindo só um terceto que eu já li. Varia virtude, varia se combina, ao precioso corpo que ela viva, como ao vivente a vida a qual se afina. De lei da natureza é que deriva cada virtude ao corpo infusa, e luz como alegria na pupila viva. Daí procede o que da luz a luz diferencia, não do denso e raro. Eis o formal princípio que produz, conforme a seu poder, o turvo e o claro. Fim do canto segundo. Eu vou, conforme fiz para o canto primeiro, ler agora apenas a explicação, né? A paráfrase, para vocês terem uma visão consecutiva do que ocorre nesse canto. Eu vou então repetir e com isso terminamos a segunda aula. Ó vós, que em frágil barca, desejosos de largo aprendizado, até aqui haveis seguido o meu lenho, que entre cantos vai singrando, volvei a proa para as plagas de que haveis partido. Não penetreis o mar aberto, em meio do qual estareis perdido, se de mim vos desgarrardes. Pois a água, que ora vou fendendo, jamais por outrem foi percorrida. Minerva, deusa da sabedoria, é quem me inspira, e Apolo é quem me guia, e as 9 musas indicam-me o rumo. Vós outros, porém, poucos entre muitos, que ainda há tempo voltastes a atenção para este pão dos anjos, que alimenta, mas não sacia, podeis, sem medo, levar o vosso barco ao alto mar, seguindo a minha esteira, antes que as ondas venham apagá-la.
Vosso maravilhar há de ser maior do que o experimentado pelos heróis que, incolcos, viram a Jasão entretido em lavrar a terra. A inata e perpétua sede de atingir o paraíso impelia-nos avante, velozes qual o céu, que jamais está parado. Beatriz olhava para o alto e eu olhava Beatriz. Em menor tempo, talvez, do que leva uma flecha disparada por rijo arco para atingir o alvo. Minha vista foi atraída e fixada por um estranho objeto. Beatriz, vendo patenteado o desejo que em mim já havia intuído, voltou-se, leda quanto formosa, e disse-me: em agradecimento eleva a Deus a mente, pois atingimos o primeiro céu. Parecia-me estivéssemos cobertos por nuvem lúcida, espessa, sólida, polida, qual diamante ferido pelo sol. Penetramos o seio daquela margarida eterna, do mesmo modo pelo qual um raio solar penetra a gota d'água, sem em nada afetar-lhe a estrutura. Se eu era corpo, não sei, pois a ciência ignora ainda como seja possível a um espaço comportar outro espaço sem que um corpo penetre outro corpo. Este prodígio, com maior veemência, acende em nós o desejo de avistar aquela suma essência em que a natureza humana fundiu-se com Deus. Ali é que se fará patente aquilo em que se crê por força da fé, sem exigir provas e consagrando a primeira verdade a que o homem se deve apegar. Respondi, pois: Senhora, tão humildemente quanto me seja possível, rendo graças àquele que me guindou até aqui, desde o mundo dos mortais. Mas dizei-me, o que são essas manchas escuras que desde a terra aqui se enxergam e que deram origem a tantas fábulas a respeito de Caim? Ela sorriu por um momento antes de explicar. Resulta sempre errôneo o juízo dos homens sobre as coisas se a chave da sabedoria divina não acorre a lhes abrir a porta dos sentidos. Certo é que já não deverias ser tomado por tamanha admiração, de vez que já pudeste conhecer quanto são curtos os voos do conhecimento quando a razão entrega-se apenas aos impulsos dos sentidos. Mas faz-me saber qual é o teu pensamento a esse respeito. E eu? Creio que tal efeito resulta do fato de serem os corpos ora mais densos, ora mais rarefeitos. E ela retrucou: terminarás convencido de que é falso o teu entendimento a este respeito, quando deres ouvidos às minhas razões em contrário. Na oitava esfera, luzem muitos lumes, os quais se distinguem entre si pelo seu vulto e pela qualidade da luz que emitem. Se a característica de ser rarefeito ou a densidade deste corpo dessem causas às sombras e às luzes, de certo, todas teriam virtudes semelhantes e todas seriam iguais. Para que existam aspectos diversos, é forçoso que procedam de causas formais diversas. Mas, segundo o teu modo de raciocinar, todos os princípios menos um deveriam ser destruídos. E mais, se a menor densidade fosse causa das manchas lunares, deveria o astro, em algum ponto, apresentar vácuos na espessura de sua matéria, tal como podes observar num corpo animal, em que as partes magras e as partes gordas por vezes se sobrepõem. E se tal não ocorresse, ao livro da natureza faltariam folhas. Em tal caso, durante as eclipses, esses vácuos estariam patentes sob os efeitos da luz, mas assim não ocorre. Quanto a outra hipótese, ou seja, a de que o denso e o rarefeito aqui se apresentem dispostos em camadas, ora me disponho a provar ser falso também tal raciocínio, não se estendendo a camada rarefeita de um ao outro lado deste astro. É forçoso existir um ponto onde, tornada já densa, não possa pelo corpo ser atravessada. Desta camada, o raio solar que ali incide é refletido tal qual a camada plúmbea de um espelho repele o lume que a face polida vai tocar.
Replicarás, de certo, que em alguns pontos o raio solar parece mais escuro, por estar o próprio Sol afastado deles. A esse respeito, somente uma experiência pode tirar-te o engano. Se algum dia a ela te abalançares, pois é a fonte magna do saber humano. A experiência é esta. 2 pontos. Toma 3 espelhos, coloca 2 a curta distância e o terceiro mais afastado. Através dos 2 primeiros, fixa este último. Ordena que, assim estando tu, acenda por trás de ti uma luz que ilumine os 3 espelhos, a ponto de, em todos eles, refletir-se. Embora a luz que brilha mais remota pareça, em proporção menor do que as outras, brilhará em toda parte com igual intensidade. Assim como aquecida pelo sol, a neve se derrete e funde, perdendo a frialdade e a cor brilhante, assim quero que a verdade cintile em teu rosto, depois que a tua inteligência houver sido aclarada a este propósito. Lá no Empírio gira um corpo, em cuja força animadora tem origem a vida de tudo aquilo que nele está contido. O céu seguinte, o 8º, está repleto de astros luminosos, dele distintos, variados na essência, mas dele recebendo o impulso animador. Os outros 7 céus giram submetidos a leis diversas, por vezes contrastando uns e outros, mas governados por harmonia perfeita, sujeitos ao efeito e à causa. Como poderás verificar, esses órgãos do mundo obedecem, no geral, a uma regra invariável. Recebem influxos dos imediatamente superiores e transmitem-nos aos imediatamente inferiores. Medita a propósito de quanto ouviste relativamente à verdade que almejas conhecer, a fim de que, uma vez deixado só, saibas orientar-te para ela. Sobre o movimento e a ação destes céus, atua o princípio do ferreiro e de seu martelo, a impulsionar os santos motores. O céu, tornado formoso pela presença de tantos lumes daquela mente prodigiosa que o mantém no espaço, toma a imagem e dela faz o seu próprio selo. E qual alma que, vestindo a poeira do corpo humano, atuando por diferentes membros, impele-os a cumprirem missões bem diferentes, assim também a inteligência criadora e motriz das estrelas, e em todos os astros infunde a sua bondade, permanecendo, embora imutável, na sua unidade. Virtudes diversas unem-se de forma diversa no corpo único, rutilando qual alegria a extravasar por pupila esperta. Daí resulta que uma luz é diferente de outra luz. Não por efeito de ser corpo mais denso ou mais rarefeito. O princípio divino é que produz, conforme a bondade distribuída em cada caso, o que é claro e o que é turvo. Estamos chegando, então, ao fim de nossa segunda aula e no próximo encontro nós iremos ler um canto que o Haroldo considerou extremamente importante, que escolheu como sendo o canto 14º. Né? Vocês vão ouvir do que se trata, da mesma forma que será lido o original e a versão do Haroldo. Até a próxima aula, então, e prazer ter estado com vocês.